Graça e paz, irmãos e irmãs. Povo bom, hein? Povo inteligente. Nós vamos ler o livro. Primeiro eu vou ler Êxodo 19. Versículo 16. Êxodo é fácil, né? Gênesis, Êxodo 19, verso 16. Diz assim a Bíblia, ó. É o texto da Bíblia onde Moisés está numa lida com Deus. Conversa séria. Nessa conversa séria diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte tocar da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E ao tocar a trombeta, ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o topo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para ali. Moisés subiu, e o Senhor disse: desce, adverte o povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não morram. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Belezinha? Belezinha? Tá aí, tudo bem? Agora vamos lá em Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12, de 18 até o 27. Se você ler aqui, você não entende nada. Por isso que eu li Êxodo, que lá você entendeu. Certo? Porque Hebreus 12, de 21 a 27, é o que está lá em Êxodo, só que se você ler aqui, você não entende. Agora vamos ler agora sim, 28 e 29. Aí de Hebreus. Estão com a Bíblia aberta aí? Amém? Lê comigo, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Todo mundo quer viver bem, não quer? Quem quer viver bem? Quando eu era bem iludido, eu falava assim: quero ir para outro país. Como a maioria das pessoas que estão no começo da vida, quero mudar de país, quero ir para o Canadá, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Argentina, não, Argentina não, quero ir para o Japão.
quero ir para a Suíça. Chega na Suíça, onde o pessoal estava lá em casa, estava brincando, que na Suíça os cachorros não podem latir. E há o costume de tirar as cordas vocais dos cachorros, de modo que eles não latem. O que você acha, Barussi? Já marquei a cirurgia do meu, já. Do Bonerge, tadinho, não faço isso com o Bonerge. Aí alguém lá do jovem lembrou que a partir das 21 horas, quem mora em apartamento não pode dar descarga. Porque descarga, você sabe, faz aquele barulho. Não pode dar descarga. Então, a partir da segunda pessoa que fizer o número 2, já não vai mais. Por causa do barulho, incomodação do vizinho, outros países ganham muito bem. Não tem falta de nada. Por exemplo, lá os países nórdicos, você paga o imposto, mas você não precisa ter plano de saúde, você não precisa pagar a escola particular, você não precisa fazer um monte de coisa, porque você tem tudo. O serviço está disponível. Tantos lugares bons que a gente tem por aí, do mundo, só não é fácil de ir. É mais fácil para quem nasce lá. Eu até brinco que eu nunca iria, porque eu nunca queria ser chamado de aquele brasileiro. Porque você vai em outro país, sempre é aquele brasileiro ali, ó. Ali mora um casal de brasileiro, aquele brasileiro, esse filho de brasileiro, aí você fica de segunda categoria. Eu já não gosto, eu sou primeira categoria no Brasil. Amém ou não amém? Pelo menos eu sou o Nicolas no Brasil. Sou a primeira categoria no Brasil, está muito bom. Mas a gente gosta de ir em lugares desenvolvidos, lugares bons, lugares que você tem tudo, coisa boa, Você, e melhor ainda, você ser cidadão daqueles lugares, cidadã daqueles lugares. Mas sabe que a Bíblia aqui está dizendo uma coisa muito interessante. No verso 28 que nós lemos, onde a Bíblia fala que nós fomos chamados para vivermos num novo reino, um reino celestial, chamados para um reino celestial. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Deus deu para nós um reino, e Ele está se movendo através desse reino. Nós estamos estudando Apocalipse, e Apocalipse eu estava compartilhando com o povo, que Deus chama a sua eclésia. A eclésia é o país de Cristo. Eclésia significa igreja, no grego. E esse nome eclésia só foi dado eclésia por causa dos cristãos. Ele é um termo exclusivo dos crentes. Você não pode, ninguém poderia dizer que ali há uma igreja dos cachorros, uma igreja dos gatos, uma igreja, até uma igreja do diabo. Já ouviram falar? Não pode dizer isso, porque ela exclui qualquer outra coisa, porque igreja ela é um termo exclusivo para a nação de Cristo. Então, a Bíblia está falando que nós somos chamados para um reino inabalável. Então, Deus está em Cristo, levanta uma nação, que é a eclésia. Nós todos poderíamos dizer que nós somos eclesianos. Que tal? Inventei agora, anotei. Fala para o teu irmão do lado aí, você é um eclesiano. Entendeu? Você é um eclesiano. Por que você é um eclesiano? Você faz parte da nação exclusiva de Cristo. É um eclesiano. Esse reino é bom, esse reino tem um presidente que ele está lá há mais de 2000 anos. Todos os reinos da terra passam, estão passando, passarão, mas o reino de Cristo estará para sempre. Está lá firme. No reino dele tem coisas excelentes. E tem ordem, porque esses países todos que eu falei para vocês, tem ordem,
Em muitos países você não tem violência, você pode andar à vontade. Se você descer na Suécia, descer na Noruega, se você descer na Inglaterra, na França, né? Mas lá em outros lugares, você desce tranquilo, tem leis rígidas, países com normas rígidas, gente firme, mas a rigidez dá vida boa ao povo. A rigidez da vida boa. Não é? Seria legal, Maurício, você sair de casa e deixar a porta aberta? Esse dia lá em Londrina, um cara do mesmo condomínio invadiu lá, pegou dois senhorzinhos lá, um casal de idosos, no mesmo condomínio, não nem deixar a porta aberta. Mas na lei dura, ninguém rouba. As leis são. Aqui, o texto que nós lemos, na verdade, ele está falando desse reino. Então você percebeu duas coisas. A primeira coisa lá em Êxodo e a segunda coisa em Hebreus é um Deus de grande autoridade, Deus poderoso. Você viu? Um Deus grandioso, que ele estava acima do monte Sinai, e ele precisou descer ao cume do monte, e chamou Moisés para o cume do monte, e Deus ia falando, e Deus ia respondendo, de modo que Moisés ia compreendendo, e havia a Bíblia dizendo que Deus falava por meio dos trovões. Acordaram? Barulho de trovão. Sabe aquele raio que desce assim, que desce rasgando? É raio, não sei fazer. Trovão, acho que não soube também. Desce, fazendo, né? E era trovão, e era raio, era tremor, fumaça. Deus falando, Moisés, e Moisés falando com Deus, era pau a pau. Era a majestade de Deus. Deus nem conseguia falar com o ser humano sem expressar sua grandeza. E depois ali, em Hebreus, fala daquele Deus que chama os seus cidadãos eclesianos para serem parte daquela vida boa do país eclésia, mas com a sua autoridade divina. E aqui o texto de Hebreus que nós lemos fala disso, fala que a gente prestar atenção à santidade de Deus e não relativizar a santidade de Deus, ou não você deixar passar de qualquer jeito. Ah, mas quem é Deus? Ele tem autoridade? Já não tem mais. Ah, ele já mandou bastante, não manda mais. Ah, já fez bastante, não faz mais. Deus continua sendo o mesmo. E nós somos o mesmo. Então aqui, Hebreus está dizendo isso para a gente olhar. E ele fala assim, olha, Deus é um Deus de fogo consumidor. Lembra do texto bem no finalzinho que nós lemos? Porque Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor. Então, é o chamado de Deus para que vivamos bem, porque Deus quer que vivamos bem. Você sabia disso, irmão? Tudo que Ele fala para nós na sua palavra é para o nosso bem, não é para que a gente fique brincando de obedeça se você manda, obedeça se você manda. Deus não tem essas coisas, nem precisa disso, mas tudo que Ele tem é para que a gente viva bem. Então, esse pequeno texto aqui, ele fala 3 coisas para a gente viver bem, coisa boa, né, que é o temor do Senhor. Então, verso 28 de novo, lá de Hebreus 12, fala assim, olha: por isso, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, um reino que não muda, inabalável, forte, que a economia não vacila, que a autoridade não caduca, mas ele é inabalável e tudo funciona. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Aí, ele está dizendo para nós que gente que vive bem na eclésia, que é seu reino neste mundo, que aqui tem 2 mundos, tem o reino do mundo, ou o mundo,
e tem o reino de Deus neste mundo, onde Jesus está salvando e nos dando o blue card. Blue card porque é do céu azul, né? Então vamos dizendo de blue card. E ele vai dando o blue card para nós e carimbando: você faz parte da minha grande eclésia, novo reino, nova vida, novas leis e andar comigo. E aqui a Bíblia mostra que nós já recebemos esse reino e por isso nós podemos e precisamos viver de maneira digna dessa cidadania celestial. Por quê? Não é tudo está liberado, tudo pode, tudo funciona. É certo que tem a graça de Deus em nossas vidas, e a graça que nos salvou não é uma licença para a gente viver sem compromisso. Pelo contrário, a graça de Deus nos capacita a servir a Deus de forma livre e agradável e possível, e com reverência e santo temor. Graça de Deus manifestada a nós é isso. Ele nos dá para que possamos viver livre, em poder, agradável e santo temor. A graça de Deus nos capacita, ela nos ajuda, ela nos move em direção a Deus e a sua palavra. Ela vai conosco. A graça de Deus vai nos libertando das correntes, das cadeias, para que você possa andar com Ele, sem as correntes e cadeias que prendem a gente em tantas coisas que nos tornam angustiados, viciados, deprimidos e angustiados, e sem uma razão da vida, e sem uma razão de viver. E isso é a graça de Deus. A graça de Deus que se manifesta não é pronto, você está livre para fazer tudo o que você quiser. Até está, mas a consequência é nossa. Mas a graça de Deus, a origem, ela é: toma, filho, toma, filha. A graça é eu te capacitando a viver tudo que você não conseguia, e agora você pode. É poder para você viver na minha presença, na minha palavra e em santo temor, não é? Santo temor. Então, a Bíblia fala isso para nós. Agora, a gente pode às vezes se perguntar, né, para fazer uma pergunta a gente mesmo. É sempre bom, né, a gente fazer uma análise. Quando a nossa confiança, ela está apenas no reino, qual reino? Porque tem gente que ele é eclesiano, mas a confiança dele está no reino do vizinho, está na fronteira de lá, a outra fronteira. Eu sou de Jesus Cristo, mas eu não confio que Ele vai suprir minhas necessidades. Daí você olha para o reino da fronteira para lá. Eu vou buscar, vou fazer coisas, um monte de coisa, vou trabalhar até morrer, vou trapacear, vou roubar, às vezes eu vou... Porque o crente, às vezes, ele não rouba, sabe, gente? Ele não faz coisa, assim, declarada. Ele omite. É muito interessante o jeitinho que a gente dá, né? De não fazer coisas erradas. A gente simplesmente omite, esconde ou não vive o que Jesus manda que a gente viva. Não é interessante? Então tem um jeito diferente de ser desobediente. Já viu aquele filho que você manda fazer, ele fala que vai fazer, mas não faz? Quantos tem um filho assim? Não precisa erguer a mão. Mas sempre tem um, né? Você não, né? Às vezes tem um, eu vou fazer, chega, não faz. Outro fala, não faz, mas faz. Sempre tem assim, né? Então a gente omite. E Deus tem muito desses povos. Então, às vezes a gente fica olhando para o reino, mas nós estamos vivendo no reino da eclésia. Estamos vivendo no reino do cosmo. Cosmo é mundo. É o mundo sem Deus, né? É o que está aí. É o mundo, é o que existe. E nós estamos vivendo no reino. Nós estamos vendo do lado de fora. Deus fala, confia. Você não confia, você não é o eclesiano, você vai para a fronteira depois. Seja confiante, seja
amoroso, honesto, você seja alguém, o que a Bíblia diz? Seja bem-aventurado. Mas a gente não age nas bem-aventuranças, a gente age na fronteira de lá, na fronteira do outro reino. Mas olha, quando você viver e eu viver, a gente é aprendizado, né, gente? A gente vai aprendendo junto, né? Até Jesus voltar. Mas quando eu e você aprender a viver com as regras, as leis e o poder desse reino eclesiano, nós seremos e viveremos bem. Amém? Amém ou não amém? Amém para não amém ou amém para amém? Viver bem. Você pode viver neste cosmo, mas você pode viver neste reino dentro do cosmo, que é o reino de Cristo, a eclésia. Dentro dessa eclésia tem provisão, dentro dessa eclésia tem contentamento, dentro dessa eclésia tem vida boa, dentro dessa eclésia tem provisão material, dentro dessa eclésia tem a comida de cada dia, o pão de cada dia, dentro dessa eclésia tem o perdão, dentro dessa eclésia tem tudo que você precisa, tem o Senhor rico, o presidente que é riquíssimo e que distribui para todos. Por isso você e eu podemos viver bem. Sabia? Alguém perguntar para você, como é que você vive? Você fala, né, Valdeci, eu vivo bem. Vive? Hein, né? Lá perto do Rio Cinza, uma casa cheia de plantação, mangas maravilhosas, está chegando já cheio de flor. Né, Lerto? Cheio de flor, as mangas, está tudo florida. Falta 3 meses para me acabar nas mangas. Então você vai perguntar, você vive bem? Você fala, eu vivo bem. Por quê? Porque vocês vivem no Brasil? Brasil Cosmo. Mas eu vivo bem na eclésia. Onde quer que eu vá, ou que eu esteja, eu vivo bem, porque eu sou cidadão de Cristo, cidadão da eclésia, cidadão do reino. Então não preciso ir para Dinamarca para viver bem. Posso viver bem aqui. É ou não é? Não botando fogo nos desejos, mas diminuindo a lenha dos desejos, vivendo contente em todas as coisas, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, que eu tenho um presidente que cuida de mim. Então, agora cheguei a época de eleição, essa porcaria toda aí, né? Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber de nada. Não pergunte que eu vou votar, porque você nunca vai me escutar dizer. Porque eu tenho um presidente há mais de 2000 anos, ou há 55 anos. Eu tenho um presidente. É o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que jamais me deixará faltar nada. E para você também não. Só para os 4 que não vai faltar nada. Para você também não vai faltar nada. Aumentou para os 10. Para você também não vai faltar nada. Quem não falou ficou envergonhado. Eu tenho e vivo num reino que Deus me chamou. É essa cidadania que Jesus fala. Então Jesus fala para nós assim, na Mateus 6,33, uma coisa muito interessante, olha, ele fala para você conhecer mais desse reino. Eu tenho, aos 8 anos atrás, eu fui lá para Londres, e eu fui lá e eu comprei um guia grosso, desse tamanho assim, tinha tudo sobre lá. Eu conheci, vi no YouTube, vi, até o ponto que se eu chegasse lá, eu sabia mais ou menos como era a coisa. Senti uma inveja agora. Deu um clima ruim, sim. Este reino divino, nós devemos conhecer. Quem é o dono, quem é o Senhor, quem que manda, quem tem poder, quem tem riqueza, quem tem vida, quem tem poder para curar, quem tem poder para salvar, quem tem o suprimento para suprir, quem tem o poder de libertar, quem tem o poder de fazer milagre, é o reino de Deus. E a Bíblia diz lá em João 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Da mesma forma que você compra um guia para viajar, o seu guia está aí na sua mão.
é o guia do reino. Conheça o reino e você viverá bem. Por quê? Porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Que são todas? Todos. Todos são todos. Olha só. E entre a santidade de Deus e a nossa, a gente encontra também que as pessoas que vivem bem no reino de Deus, entendem que a graça, sua graça, não elimina o respeito por Ele, ou o temor, mas a sua graça nos fortalece, ou nos faz respeitá-lo ainda mais. Graça dada a você, que não lhe faz amar e respeitar a Deus ainda mais, não é graça bíblica, é qualquer outra coisa. É qualquer outra coisa que no passado, lá no passado, no começo da igreja cristã, havia os antinomistas, o antinomismo, que era sem lei. O antinomianismo foi combatido, porque eles falavam assim, não, é lei ou é graça? Se é graça, esquece a lei, vou viver do jeito que dá, do jeito que eu quiser. E não tem ninguém em cima dele. E quando não tem ninguém em cima de nós, a sua vida vira uma porcaria. Porcaria não é palavrão não, né? Vira uma coisa ruim. Quando tem ninguém em cima de você, não queira ser você. Porque você e eu solto, gente, a gente não presta ser solto. Ninguém presta sendo solto. Você tem que ser alguém. Tem que ter parâmetro. Por que a gente tem uma aliança? Porque ela é o parâmetro. Quando alguém olha, fala, pum, não posso. Que você está num parâmetro. Leis existem para isso. E a gente não pode viver sem ninguém, não é? Então, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 a 17, vou ler para vocês. 1 Pedro 1, verso 15 a 17. Quem quiser abrir, abre, porque eu sou daqueles que se eu não ficar folheando Bíblia, ou escrevendo, riscando alguma coisa, mesmo que eu nunca mais vou ler, eu não presto atenção. Mas 1 Pedro 1, 15 a 17 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ó, presta atenção, Êxodo, o Deus santo, que fala nos trovões, que deve ser temido, e nós os santos, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a coisa. Jesus fala, ora, se invocais como Pai, aquele que sem desprezar pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o que a Bíblia está dizendo, portai-vos com temor ao Deus do monte, durante a sua peregrinação nesta vida, nessa eclésia, que está dentro do mundo. Então, conforme você vai andando na sua fé, na minha fé, a gente nunca pode esquecer que tem alguém conosco. Se você for ler Apocalipse capítulo 1, antes de toda a revelação, você vai encontrar o apóstolo João tendo a visão do Cordeiro. Então, o apóstolo João estava, quando Jesus estava, antes de morrer e ressuscitar, andava com Jesus, vivia com Jesus, comia, dormia com os discípulos junto com Jesus, e aquela amizade boa, né? Aquela amizade que um solta pum na frente do outro, olha na verdade. Alguém falou para mim assim, o que é verdadeira amizade? O que é a verdadeira amizade? A verdadeira amizade é aquele onde os amigos, quando soltam um pum, não fica envergonhado. Olha na verdade. Esse dia eu estava lá em Riachuelo, Londrina, sabe quando dá aquela, meu Jesus poderoso, aquela
aquele gásinho, né? Eu olhei para os lados, de repente deu uma subiadinha. De repente, um manequim, que eu achava que era um manequim, acho que ele estava tão concentrado para ver se o cartão ia dar para pagar aquela roupa, que quando ele escutou, eu vi o manequim se mexer. Eu falei, Jesus, o manequim, até o manequim se mexeu. Aí quando me perguntam, qual que é a verdadeira amizade? A verdadeira amizade é aquela que você solta a pão na frente dos outros. Então, os discípulos eram assim. Imagina, 12 homens. Hein, Max? 12 homens juntos, dia e noite, um para todo lado, né? Um chulé, coisa errada. Aquela coisa toda. Mas, quando chega em Apocalipse, capítulo 1, João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão. E a visão que ele tem é a mesma visão do seu Senhor, onde ele soltava pum do lado. Mas o seu Senhor que veio, ele fala, eis que eu tive uma visão, e a visão era o Cordeiro. O Cordeiro tinha o rosto resplandecente com luz. Ele estava vestido com vestes talares e no peito uma cinta de ouro. A sua voz era como voz de muitas águas. Seus pés eram pés de bronze. Seu poder era imensurável, e ele tinha os 7 candeeiros numa mão e os 7 candeeiros na outra mão, e ele estava no meio dos candeeiros, e eu via. E quando eu vi tamanha grandeza e tamanha beleza, eis que eu caí como morto. Essa é a visão de alguém que tinha tanta amizade com Jesus, mas que de repente ele viu a grandeza do Mestre. Ele viu de fato quem ele é, o que ele representa, de modo que ele não conseguiu ficar em pé. E diz a Bíblia, e diz ele, eis que caí como morto. Mas Jesus colocou a sua mão direita comigo no meu ombro e disse, cadê a que falou de manhã aí? Não está aqui, acho. Não temas. Não temas, João. Não temas, não. Que coisa, irmãos e irmãs. Quando a gente vê Jesus, eu creio que vamos ser como João, vamos cair como morto. E ele vai olhar para lá e falar assim, não temas, meus filhos, porque agora vocês estão comigo. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá aí? Jesus nos escutou, quem quer ir para lá? Eu quero ir para lá. E aqui a Bíblia está dizendo, não é? O temor. Existe na nossa vida moderna, nossa religião moderna, esse mundo que nos atrapalha, esse mundo que nos faz tanta coisa ruim, é imaginar que podemos viver debaixo da graça e Deus se tornou menos exigente quanto à santidade. A graça de Deus não elimina a santidade, a graça de Deus fortalece a santidade, fortalece a nossa vida de compromisso com Ele. O que é santidade? Santidade não é você viver sem erros, sem tropeçar. Não tem aquele louvor que fala, nós trupica, mas não cai? Não é louvor não, né? Acho que, não. Tem um negócio, o povo fala, nós trupica, mas não cai. É assim mais ou menos. A graça de viver aqui não significa que você não tem erros, que você não tropeça, que você é inerrante. Não. Graça de Deus, ela é nós querermos ser fortalecidos pela santidade de Deus. E santidade é, eu quero ser como meu Senhor. Eu quero andar pelo padrão divino. Quero andar pelas leis da minha eclésia. As leis dele. O que são as leis deste mundo? Elas estão aí, mas quais são as leis do meu reino, do reino onde eu estou? Mas é isso, a graça de Deus não tornou a santidade menos exigente, ela nos tornou capazes de andar em santidade, porque antigamente havia o mandamento da santidade, mas nós não tínhamos o poder para a santidade. A graça nos deu poder para a santidade. É como um carro. Você já percebeu como um carro é pesado?
Você só vai perceber isso quando ele acaba a gasolina. Lá no passado, eu já empurrei várias vezes. Eu tinha um Fiat Uno vermelho, quando eu fui primeiro pastorado em Cambará. Quantos tiveram um Uno Fiat aí? Uno. Eu tenho um amor pelo Uno vermelho. Toda vez que eu vejo um Uno por aí, eu tenho um amor, porque eu lembro do primeiro carrinho. Várias vezes eu tive que empurrar o Uninho, que é uma casquinha, né? Mas sem gasolina, gente, aquilo pesa. Aqui empurra aquilo. Né, Ler? Não aqui empurra. Quando você põe a gasolina, você não percebe nada assim. Um caminhão anda só com um pisadinho de nada. Sem a graça de Deus, é um carro, e você e eu somos uma carcaça pesada sem combustível. A graça de Deus, ela é o poder do Espírito dentro de nós, na qual você pode andar bem leve, bem feliz, bem tranquilo, vivendo no reino de Deus. Então a graça de Deus não reduziu o padrão dele, ela concedeu poder para a gente. E o temor do Senhor não nasce do medo de que tem um Deus olhando para mim o tempo todo, para me apontar qual hora que eu vou errar, para me dar uma cacetada. Não é isso. O temor do Senhor é o amor, que caminham junto, é o amor, o respeito, a alegria, porque quem ama verdadeiramente o seu Senhor, anda com Ele, o respeita, quer estar perto, quer andar na sua palavra, quer andar do jeito que Ele ensina, do jeito que Ele quer saber como é que funciona a vida segundo a sua visão, o seu reino. Quem anda com Deus é assim, né? É o santo temor, é o temor e a alegria com Ele. Aí na prática isso significa rever sempre, né, irmãos e irmãs, segundo a lei da eclésia, como estamos vivendo no cosmos, nosso jeito de ser, as nossas escolhas diárias, o que a gente assiste, o que a gente fala, como tratamos as pessoas, como usamos o nosso tempo, como reagimos às calúnias, às críticas, tantas coisas, como nós somos tentados, porque o temor do Senhor aparece quando decidimos obedecer, mesmo quando ninguém está vendo. Quem somos nós quando ninguém está olhando? É aí que importa, porque sabemos que vivemos diante de um Pai santo. Diz a Bíblia que Ele é assim. Aí nós cantamos esse cântico bonito, nós cantamos aí, qual é o refrão? Me faz de novo, me refaz, né? Me refaz, me refaz. Cantamos várias vezes, né? Me refaz, né? Cantar é gostoso, né? Mas na hora, você cantou, quem cantou esse cântico? Cantou? Quero ver o que vai acontecer na hora que Deus começar a refazer você. Eu vou ficar o dia inteiro no Netflix, Deus pega, refaz, 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 refaz. Eu quero que você lide com aquela pessoa difícil que mora na sua casa, mas tá bom, Senhor, aí Ele refaz, Ele refaz, Ele refaz, Ele refaz, até você não aguentar mais, Ele está refazendo. É Deus provocando a santidade em nós. É quando você está lá no seu emprego o dia inteiro, mas tem que ser bom testemunho, Deus refaz, refaz, e os outros tudo atrapalhado, né? Tudo levando a vida de qualquer jeito, mas você não, refazendo, sendo refeito. Aí andar. É assim que Deus faz gente santo. A disciplina de Deus é um excelente professor. O fracasso é um excelente professor, né? Porque Deus faz a gente fracassar em várias vezes na nossa vida, sabia disso? Sabia ou não sabia? Quando sabia, eu sabia. Mais ou menos? Fracasso mostra para a gente muita coisa. É nos fracassos que a gente vai sendo moldado. Fracasso é um grande professor. Grande professor. Ele vai indo, Deus vai tirando muitas coisas novas. O que é o fracasso, gente? Fracasso é quando eu quero fazer as coisas do meu jeito. Isso chama-se fracasso. É lógico, tem outros fracassos. Mas em sua maioria, fracasso é
quando eu quero fazer as coisas do meu jeito. E quando você quer fazer as coisas do seu jeito, invariavelmente você fracassa. E Deus permite o fracasso, para quando você para de olhar para o cosmo, para a fronteira de lá, e passa a olhar para a fronteira de cá, do reino da eclésia. Aí o reino da eclésia te dá a sua direção, e você começa a andar pelo reino da eclésia e começa a ter sucesso. Amém? Ele faz assim. E por último aqui, não se esqueça, Deus continua sendo fogo consumidor. Lá em Hebreus 12, 29 diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, quando a Bíblia aqui em Hebreus fala sobre isso, ela fala essa palavra fogo consumidor, que é usado lá em Deuteronômio, quando fala que Deus é fogo consumidor, e Hebreus também fala que Deus é fogo consumidor. Então o fogo representa a presença de Deus, o fogo consumidor representa a sua pureza, representa o seu juízo. O Deus que consumiu o sacrifício de Elias, que apareceu a Moisés e tudo mais, naquela sarça ardente, era o fogo consumidor. E o temor do Senhor nos preserva da superficialidade espiritual e nos lembra diariamente que fomos chamados para uma vida de santidade. Porque a verdadeira liberdade não consiste em viver como queremos, mas em viver como Deus deseja. Não como eu quero, mas como Deus quer. E o temor do Senhor nos tira da superficialidade. Porque quando você anda, vive e as suas ações são conscientes de que existe um Deus acima de você e de mim, a gente não faz o que quer. Quem faz o que quer o tempo todo é que perdeu a noção da presença. Perdeu a noção. Tem gente que não faz mais conta que existe. Não liga mais, perdeu a sensibilidade. Já perdeu a noção de quem ele é, onde ele está. Eu vivo de qualquer jeito, porque ninguém manda em mim, faço do jeito que eu quero, sou eu por eu, mas eu. Aí começa o ataque do mundo, da carne e do diabo. Porque a falta da presença é a coisa ruim da nossa vida e da nossa superficialidade espiritual. Porque se você tem noção da presença de Deus sobre a sua vida, você nunca será espiritualmente superficial. Você será sempre um homem e uma mulher de poder, que vive na eclésia de Deus, porque sabe que tem um Deus com você e acima de você, e que Ele é um Deus fogo consumidor. Ou seja, não brinque com Ele. Não brinque com Ele. Não é que Ele castiga, até Ele disciplina, mas não brinque com Deus. Porque a pior coisa, o pior castigo que existe de Deus é quando Ele se afasta da gente. Quando Ele se afasta, ou você se afasta dEle. Na verdade, é nós que nos afastamos dele, não ele se afasta. Mas quando você se afasta dele, aí começa a nossa vida a definhar. Eu sempre tenho na lembrança um vaso que você tem uma árvore verdinha. Aquela terra, aquela água representa a espiritualidade, Cristo. Quando você tira aquela árvorezinha, ela fica até uns 2, 3, 4, 5 dias verde. Depois ela vai ficando amarela. Amarelinha, amarelinha, até secar. Então, o pior castigo que existe é quando a gente deixa Deus de lado ou esquece da sua presença. A gente mesmo acaba com a gente mesmo. Que coisa, né? Então, talvez durante essa semana, um desafio para a gente, né? Escolha aí uma área da sua vida, da minha vida, que precisa ser purificada. Qual área da sua vida que você está mais por outro reino do que por reino da eclésia? Será que você perdeu o sotaque divino? Já está com sotaque
da vizinhança, do mundo? Qual será, né? Então, Eclesiastes 12:13 fala assim: de tudo que se tem ouvido, guarda o seguinte, está em Eclesiastes 12:13: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de toda a pessoa. Amém, queridos? Então, a graça de Deus, irmãos e irmãs, ela não substitui a santidade, nem eliminou o chamado à perseverança, nem a santidade. Deus continua procurando homens e mulheres que o sirvam de modo agradável, com um coração íntegro e obediente, porque Ele está conosco. E quem constrói essa carreira sólida, né, de fé, vida boa, que a gente comentou aqui, desenvolve isso, não é? A esperança de que faz parte de um reino, vive em santidade e vive em temor. Eu me lembro da frase daquele jogador de futebol da Croácia, o Modric, que se aposentou. Quando ele terminava um campeonato, até mesmo uma Copa, ele acabava e ele já ganhou ganhou uma bola de ouro e vários prêmios do futebol. Mas toda vez que ele começava de novo, ele tinha uma disciplina rígida consigo mesmo, muito rígida. Ele não levava aquilo a brincadeira, levava a sério. E aí, quando perguntavam para ele por que ele fazia aquilo, ele respondeu assim: porque o futebol exige respeito todos os dias. O homem e a mulher espiritualmente forte é aquele que fala assim: porque o meu Deus exige respeito todos os dias, ou pelo menos a consciência da sua presença, porque Ele é fogo consumidor. Então, irmãos e irmãs, a vida cristã é esse mesmo princípio, é a mesma coisa. Recebemos a graça de Deus, mas isso nunca significa viver de qualquer maneira, jamais. Temer ao Senhor é reconhecer todos os dias que pertencemos ao Rei dos Reis e que a nossa vida deve refletir sua santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Quando eu falo, tem trovão. Quando eu falo, tem raio. Quando eu falo, o mundo estremece. Será que Deus não está falando não com essas estremessuras todas do mundo aí? Vai saber, né? Sede santos, porque eu sou santo. Amém, amados?